Agora eu quero contar para vocês também, pessoal, que o Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil instaurado para apurar possíveis ações e omissões do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, naqueles atos do 8 de janeiro agora do ano passado. E também foram arquivados os inquéritos contra os policiais militares Jorge Eduardo Naime, Fábio Augusto Vieira e também o Clepter Rosa Gonçalves, assim como contra o próprio governador Ibanez Rocha. Ao arquivar o caso de Torres, a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria da República do Distrito Federal pondera que, com a mudança na legislação que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa para a responsabilização de agentes públicos atualmente, é necessário que seja demonstrado um dolo da conduta, um dolo, quando há uma intenção de que aquilo aconteça. Do mesmo jeito que a gente fala homicídio culposo, homicídio doloso, é essa questão também. Quando há o dolo, é que há a intenção. Segundo o Ministério Público Federal, então, não teria havido a intenção e agora há esse arquivamento. Luiz Felipe Dávila. Bom, e agora? E a condenação que aconteceu a essas pessoas? E o Ibanez teve que sair do mandato por um tempo, o outro foi preso. O que acontece? Por isso que eu digo, a gente tem que olhar as coisas baseadas nos fatos e não pode entrar nessa história de narrativa político-partidária. É isso que vem contaminando a política no Brasil, aumentando a polarização e nos distanciando cada vez mais dos fatos. Os fatos estão aí. E agora? O que se faz com o que foi cometido com essas pessoas no passado? Só pedir desculpas? Tapinha nas costas? Como é que nós nos posicionamos? Alguém vai pedir desculpa? E aí, Piperno, quer responder essa pergunta? Não, eu quero dizer que se a justiça agora entendeu que a mudança da lei e essa questão do dolo, ela faz muita diferença, então, veja, e a mudança da lei aconteceu no meio dessas investigações todas. Não. A história que ele estava dizendo lá precisa ter comprovar dolo. Isso não mudou agora, isso está na lei sempre. O problema é o seguinte, esse o ponto que eu estou dizendo. Onde é que estão os fatos que comprovam o dolo da pessoa ocupando um cargo público e agindo? Mas a lei sofreu uma alteração, isso que ele mostra na sentença a interpretação dele, da lei, é justamente não houve evidência do dolo. E isso é, tanto para a pessoa física como cidadão, como uma pessoa que está ocupando um cargo público. É esse o ponto, para mim, fundamental. Se não houve dolo, como é que nós vamos fazer agora para, depois que queimaram reputação de pessoas, afastaram pessoas de cargo, e aí como é que faz? No caso do governador, ele voltou. Né? Mas aí que tá o negócio. Então, mas e o Torres? Quem devolve a vida do homem? O Torres, aliás, ele continua sendo alvo de outras investigações. Mas nesse caso, realmente... Não estava no país. Se não houve... Entrou em depressão profunda. Se não houve, foi preso. A constatação de a família exposta, os amigos expostos. E aí? Como é que você devolve isso? Como é que você mensura isso, Piperno? Mas então... Essa injustiça. Então, a gente tem... Lá num país, infelizmente, de muitas injustiças, a gente acabava, inclusive, de falar agora de uma operação que também condenou muita gente que foi bem diferente, porque essa operação tinha provas concretas. O juízo de valor. Não é juízo de valor, não, senhor. Eles tinham provas concretas. Estamos ocultando que houve corrupção? Mas ninguém está negando, ninguém está ocultando que houve corrupção. O que dá para discutir são algumas condenações, até porque foram muitas e baseadas. Nesse caso, do 8 de janeiro, me parece, na sentença, eles falam, inclusive, de erros, improbidade, mas não de dolo. Então, enfim, de alguma forma, essas pessoas têm que ser ressarcidas, é óbvio, elas têm que procurar reparação, é óbvio, e os outros processos continuam. Ô Piperno, agora, prender secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava viajando, não é uma medida excessiva? E aí se mostra excessivo agora? É óbvio. Quer responder, Piperno? Alan, eu quero dizer para você o seguinte. Naquele momento, é possível que as autoridades... Quer dizer, fica evidente agora, por essa decisão, que as autoridades cometeram um erro de avaliação. Até porque também na casa dele apareceu lá aquele papel que seria lá uma minuta e tal. Né? Então, veja...
me parece cada vez mais claro que houve sim um erro. Se houve um erro, tem que haver reparação. Mas, Piperno, só um ponto. Isso é fundamental. Essa é a diferença de uma mesa de bar e de uma instituição. Na mesa de bar você fala qualquer coisa. Numa instituição, as coisas têm que passar pelo crivo do bom senso, da lei, do crivo. Não pode precipitar, não pode só porque tem 200 repórteres na frente da tua casa você chegar e falar qualquer coisa. É exatamente isso, a diferença em um país que acredita nas suas instituições da mesa do botequim. Porque senão, se todo mundo agir da mesma forma impulsiva que foi uma discussão informal dentro das instituições, nós vamos cometer uma série de injustiças como é o que vem acontecendo. Nesse caso em particular, então, a conclusão que podemos fazer é: quem, segundo a PGR, não teve nada a ver e não teve dolo, ou seja, não teve intenção, terminou preso. E quem roubou bilhões, nós temos que pedir desculpas porque sei lá o quê. Essa é a conclusão. Quem rouba, nós temos que humanizar o delito pequeno. Vamos pedir desculpas, vamos pedir por favor, dar uma mantinha, um cafezinho. Está tudo torto. Não, dá revolta, sinceramente. Há o apontamento de que, como eu mencionei para vocês, de que como não houve a intenção, nesse caso o Ministério Público Federal pede o arquivamento. Agora, a crítica de vocês é justamente sobre, sem ter certeza de que havia a intenção, você lançar uma avalanche de punições sobre essas pessoas? Exatamente. É o que está acontecendo hoje, a gente percebe. Porque assim, a investigação é correta, ela precisa acontecer. Os fatos precisam ser apurados. Quando se fala em perseguição... Só uma coisa, não houve condenação. De ninguém. Não, uma avalanche, prisão preventiva. Uma avalanche de punições, não condenações. Uma avalanche de punições, porque você prender alguém, de certa forma, é uma punição, mesmo não havendo ainda uma condenação. Então, prisão preventiva, mandados de busca e apreensão. E aí, como é que fica o assassinato de reputação por setores da imprensa, a família, nas redes sociais? E aí, como é que fica isso? Quer responder? O que você está perguntando para mim? É óbvio que as pessoas têm que buscar reparação, é óbvio que sim. Agora, também não foi nenhuma... Hoje a gente vive num excesso de mandados de busca e apreensão, de prisões preventivas? Não é hoje, não é isso. De 10 anos para cá tem realmente acontecido muito. Agora eu quero dizer, demais. Inclusive, condução coercitiva. Exatamente, condução coercitiva e tal, que era um outro abuso. Agora, eu quero dizer o seguinte, não foi uma decisão monocrática de uma autoridade. Talvez seja até pior, porque houve um erro em cascata. A gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de juízes, a gente está falando de investigações da polícia. Houve uma cadeia de autoridades envolvidas nisso. Fala, Gustavo Segré. Se busca indenização no Estado, sabe que vão dar para Anderson Torres? Precatório. É possível. Precatório. Gani? Não, eu acho que volta em relação àquela questão de prioridades do país. O que aconteceu com o Anderson Torres é sintomático do que ocorre hoje no país. O quê, um questionamento em relação a uma perseguição política na direita. Muita gente está falando isso. Exatamente, porque a gente percebe mandados de busca e apreensão, aí a gente vai olhar um diálogo de WhatsApp e fala, mas peraí, o que justifica um mandado de busca e apreensão baseado num diálogo cheio de contradições, uma versão da Polícia Federal, outra da PGR, a BIM nem tem poder de inquérito, enfim, mas não é só esse o caso, aí mandado de busca e apreensão em cima de empresários. A gente precisa lembrar também que, de alguma forma, essas informações são aquelas que chegam até nós. Exatamente. Né? Aquilo que está nos... Agora, por exemplo, perfeito. Alguém sabe o que mas olha só, a gente levantou essa hipótese. Alguém sabe o que o Mauro Cid contou lá? A gente levantou a hipótese do Anderson Torres aqui nesse programa que teria um abuso. Pelo menos os setores à direita desse programa levantaram essa hipótese. Aí passa o tempo, a realidade mostra que foi excessivo. É isso que a gente está discutindo. E se o dia de amanhã, desculpa, se o dia de amanhã o Mauro Cid fala, eu fui coercitivamente colocado para fazer uma delação, você vai fazer a defesa da mesma forma que teoricamente os outros foram? Não, eu quero dizer o seguinte, que a gente não sabe, por exemplo, o teor do que ele disse. Se ele foi obrigado a falar aquilo, se ele foi torturado, se ele foi coagido, que se punam então os criminosos que o obrigaram a isso.
Não, mas para ver como... Vai lá, Dávila, tenho 40 segundos para você. Não, só para mostrar isso, como a história hoje está totalmente manchado por esse radicalismo político. Se o Anderson Torres não participasse do governo Bolsonaro, não teria acontecido nada disso com ele. Absolutamente nada. Ah, você acha? Mas lógico, esse é o ponto que eu estou dizendo. Por isso que a gente tem que esquecer de lado um pouco as bandeiras políticas e olhar os fatos. Mas o que você entende? Se ele fosse apenas secretário indicado por Ibanez Rocha, sem ter passado pelo ministério de Jair Bolsonaro, a história poderia ser diferente. Mas seria, não é que poderia, seria totalmente diferente. Este é o ponto. Se a gente ficar contaminado por essas tarjas, esse aqui é do Bolsonaro, esse aqui é do PT, não sei o quê, e parar de olhar os fatos e olhar, na verdade, só a aparência, é isso que a gente... Então a gente está condenando a pessoa porque ela está aliada a alguém. Mas isso está completamente errado. Isso não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito.